Bom dia a todos. Hoje, para mais uma reunião científica aqui da Associação Potiguar de Medicina de Família e Comunidade, aqui direto do Rio Grande do Norte para o mundo todo. Estamos com o professor doutor Tiago Trindade, ele que é médico de família e comunidade, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que está aqui conosco hoje para tratar de um tema muito interessante. Qual a sua expectativa, professor, hoje? José Mário, bom dia a você e a todos que nos acompanham nessa conversa de hoje. Assim, minha expectativa assim, é que, de fato, a gente consiga trazer um tema tão sensível para a formação médica e que, ao meu ver, a gente ainda tem, né, colocado ele em segundo plano, né, que é a prática clínica baseada em evidência e, obviamente, uma parte desta prática, ela envolve a análise crítica da evidência. Né, é algo que a gente ensina no Brasil, né, o paradigma na medicina baseada em evidência aí há pelo menos 30 anos, mas a gente precisa continuar insistindo na formação, né, seja ainda no nível da graduação, da residência, da pós e da educação continuada com esse tema. E eu fico muito feliz que a Associação Potiguar de Medicina de Família tenha, né, trazido essa discussão para que a gente possa aprofundar, não só hoje, mas em outros momentos, né, trazendo outros colegas que trabalham com o tema, para realmente retomar essa discussão na nossa prática e não ficarmos alheios a ela, só utilizando evidências entregues hoje ou por plataformas ou por IAs, mas que a gente saiba, a gente possa entender do processo em si, como é que se dá, né? Perfeito. É isso. Professor, é uma das perguntas mais feitas pelos médicos no Brasil, quando você olha os sites de busca, é assim, como lidar com um volume tão grande de informações médicas que surgem todo dia e aplicar isso no dia a dia com pouco tempo. Então, o primeiro questionamento que eu faria aqui para o senhor é: o que é análise crítica da evidência? Como é que a gente lida com isso? Joia. Como é uma pergunta abrangente, eu vou linkar aí três questões que a gente pode entender que estejam uma dentro da outra, né? Então, veja só, partindo do princípio, a gente, né, tem um público aqui majoritariamente da atenção primária, né, profissionais que atuam na atenção primária, especialmente médicos de família, estudantes de medicina, residentes, preceptores, professores. Qual é a nossa realidade na atenção primária? Mas isso também serve para qualquer outra especialidade, qualquer outro cenário. Nós lidamos com dúvidas clínicas diárias. Isso é o normal da prática médica. Né? A gente tem um mito de que quando termina a formação, nossas dúvidas acabaram, não? Elas só começam. Só Né? começa. Então, a dúvida faz parte do dia a dia da prática médica. Que bom que você tenha dúvida. Se você não tem dúvida, tem alguma coisa errada. Né? Só que, frente à dúvida, e a dúvida ela parte da necessidade de uma tomada de decisão, que ela é complexa. E essa tomada de decisão, um dos fatores que vai lhe auxiliar é a evidência em si. Existem outros fatores, que é a preferência do seu paciente, é a sua experiência enquanto profissional de saúde, é a limitação do seu sistema, existem questões éticas, existem protocolos municipais, enfim. Então, são um conjunto de elementos que vai lhe ajudar na tomada de decisão. Mas tem um primário, que é o nosso norte, e esse nosso norte a gente não pode abrir mão, que é qual é a evidência disponível no momento que melhor guie minha tomada de decisão. E para eu fazer essa escolha dessa evidência, aí vou linkar já com uma pergunta que você trouxe. Nós precisamos ler toda a literatura disponível no mundo? Né? Claro que não. Né? Por quê? Porque são milhões de artigos publicados na literatura e a gente não tem capacidade humana de ficar atualizado lendo tudo que é publicado. O exercício, ele nasce a partir da sua própria dúvida, do seu paciente. Então, a partir daquela dúvida do dia a dia, a gente tem que criar um hábito, isso começa ainda na fase de formação de graduação, criar um hábito de buscar a melhor evidência todos os dias que você tiver uma dúvida, né? E aí você vai trabalhando isso no processo. Claro que a gente da medicina de família, a gente tem um desafio ainda maior, porque nós lidamos com uma abrangência de problemas muito grande, né?
Já nos estudos, a professora Barbara Staff, dos anos 90, ela já dizia que, assim, 70% da nossa prática clínica, a gente tem que lidar com 50 problemas diferentes. Depois o Gustavo Gusso trouxe esse diagnóstico de demanda ainda nos anos 2000, na sua tese de doutorado, e é isso. Então, 50% da nossa demanda são 30 problemas mais frequentes, 70% são 50 problemas mais frequentes. De largada, nós temos que estar atualizados em cima desses 50 problemas mais frequentes. E veja, com apresentações clínicas das mais diversas, porque esse outro desafio da atenção primária que é lidar com a incerteza, lidar com formas de apresentação clínica diferentes. Então, frente a isso, a gente tem que estar constantemente, né, e eu digo assim, constantemente, assim, de ano em ano, a gente tem que estar revisando tudo que a gente aprendeu frente a esses problemas mais frequentes. E aí, nesse passo a passo da medicina baseada em evidência, o que é ele, né, da prática clínica baseada em evidência, né, que serve para todas as profissões da saúde. Eu parto de uma pergunta, dessa pergunta eu transformo ela numa estratégia de busca, né? Então eu torno essa minha dúvida em um formato que eu possa fazer essa pergunta na literatura. Tá? Então eu transformo numa pergunta e crio uma estratégia de busca para responder aquela pergunta. E aí depois a gente vai falar muito sobre a pergunta, eu quero depois seguir nesse caminho. Frente a isso, eu vou buscar a melhor evidência, aí é o método. Eu posso buscar, aí essa é outra coisa que a gente vai discutir, aonde buscar essa melhor evidência. Depois que eu encontro essa melhor evidência disponível, porque nem sempre aquilo ali vai estar disponível, exemplo muito claro que todo mundo vai lembrar, na pandemia de Covid, em 2020, a gente não tinha evidência disponível, era um problema novo, né? Então, nem sempre a gente vai ter evidência disponível. E aí, quando a gente pega a evidência, a gente precisa fazer uma análise crítica dessa evidência. O treino do médico e de qualquer outro profissional de saúde que trabalha com tomada de decisão baseada em evidência, ele tem que ter um treinamento em analisar criticamente aquela evidência que ele encontrou. É leitura de artigo. Para isso, a gente tem uma técnica de ler artigos. Eu vou aproveitar para indicar um livro bem antigo, vou mostrar uma edição antiga, mas que existem edições mais novas desse livro da professora Tricia Greenhalgh, Como Ler Artigos Científicos, né? Então, é um caminho. Depois, mais recentemente, né, agora, pós-pandemia, o professor aqui do Brasil, José Alencar, lançou o Manual Baseado em Evidências, Manual de Medicina Baseada em Evidências, que ele também trabalha como interpretar artigos científicos. Então, vejam, a gente tem livros específicos que nos orientam a leitura crítica da evidência. E isso a gente precisa avançar, que é você olhar para aquele artigo e olhar para os métodos dele e tentar, primeiro, identificar, são 3 passos da análise crítica da evidência. Tá? A medicina baseada em evidência são mais passos, a análise crítica da evidência é uma dessas partes, que é eu identificar, primeiro, se aquele artigo ele foi bem desenvolvido, aquela pesquisa, se eu posso confiar naquela pesquisa, ou seja, é a validade interna do artigo, e aí eu vou procurar erros sistemáticos nesse artigo. Segundo, bom, esse artigo foi bem delineado, mesmo que exista algum tipo de viés, eu vou aceitar. Então, eu vou olhar para a segunda parte da análise crítica da evidência, a importância dos resultados. Isso a gente também pode falar um pouco mais adiante. E a terceira etapa é, bom, eu confiei na metodologia do artigo, o artigo mostra resultados clinicamente relevantes e estatisticamente significativos. Agora, a terceira parte, eu posso aplicar essa evidência ao meu paciente? O paciente do estudo, o cenário do estudo, ele tem equivalência com o meu cenário? Eu posso aplicar ao meu paciente tem as mesmas características? Isso é chamado de aplicabilidade externa, ou validade externa. Tá? Então, a avaliação crítica da evidência é isso. Isso é uma reflexão individual do profissional de saúde. E, por último, na tomada de decisão, o que é que eu vou fazer? Qual é o último passo da medicina baseada em evidência, que ele casa com o componente 3 do método clínico centrado na pessoa, é a tomada de decisão compartilhada. É aqui onde eu vou negociar com o meu paciente aquela intervenção, ou aquela
avaliação diagnóstica. Então, é nesse ponto aqui que eu vou negociar. Só que para eu negociar com o meu paciente, o paciente vai lhe perguntar qual é o benefício daquela intervenção, quais são os riscos, quais são os danos, e se eu não fizer essa intervenção, o que pode acontecer comigo? Então, até para a gente argumentar e tomar essa decisão compartilhada, eu preciso ter a análise crítica daquele estudo muito bem avaliada. Não só de um estudo especificamente, mas de um conjunto de estudos que a literatura está disponível. Então, basicamente, eu diria que esse é o caminho e o que é essa análise crítica da evidência que a gente está falando. Um outro livro que me ajudou muito a pensar sobre isso, sobre erros cognitivos médicos, que é do Jerome Groopman, que é um hemato-oncologista norte-americano, é Como os Médicos Pensam, o título do livro. E ele mostra muito isso, né? Como a gente acumula erros cognitivos, né? A gente falou do se apaixonar pelas evidências, que a gente não deve. Outro erro cognitivo primário é se apaixonar pela nossa primeira hipótese diagnóstica sem fazer diagnóstico diferencial. Porque quando aquilo ali não é verdadeiro, a gente não consegue pensar mais em outra coisa. Né? Então, a gente tem que trabalhar... Viés de coragem, professor? Isso, viagem em coragem. E a gente tem que trabalhar o tempo todo com esse tipo de incerteza com o nosso paciente, com essa linguagem de probabilidades. E as probabilidades, elas podem ir aumentando, né? A anamnese, o exame físico, o exame complementar, o teste terapêutico. Então, a probabilidade, ela vai aumentando, né? Então, é muito nesse sentido o trabalhar com essa incerteza. A gente trabalha com sintomas vagos, em sintomas indiferenciados o tempo todo, né? Então, é muito difícil, às vezes, numa primeira consulta, você, inclusive, confirmar um determinado diagnóstico, né? Então, essa é uma linguagem interessante. E, para isso, a gente precisa buscar as evidências para, vamos dizer assim, inclusive melhorar as nossas probabilidades. Lembra que eu falei aqui, por exemplo, qual é o melhor teste de rastreamento para a depressão? Isso ajuda a melhorar a minha acurácia diagnóstica. Então, eu preciso da evidência para ajudar a melhorar a minha acurácia diagnóstica. Percebe? Seja com a intervenção semiológica, seja com a intervenção de um exame complementar. É por isso que é importante eu me basear. Não, por exemplo, quando eu vou prescrever uma estatina para o meu paciente e que eu utilizo, né, uma calculadora de risco cardiovascular, ela está me ajudando a melhorar a minha acurácia, a minha tomada de decisão, frente àquele paciente, frente ao risco dele. E eu comunico isso com ele e tomamos a decisão compartilhada. Um exemplo recente que eu atendi uma paciente que tinha deixado de tomar a estatina, que não tinha sido nem prescrita por mim, foi para um cardiologista dela, e chegou e eu fiz, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma análise aqui para ver o risco da senhora, e a gente vê qual é o melhor caminho para tratar esse seu colesterol, e aí eu trabalhei com critérios mais mensuráveis, né, de risco cardiovascular que as calculadoras nos entregam, aquele risco acima de 10%, de 20% de evento cardiovascular. Então, a gente ainda precisa trazer para a nossa linguagem do atendimento do dia a dia essas questões numéricas. Nem todo paciente ele quer saber muito sobre números, tá? Alguns eles vão dizer, não, doutor, o que o senhor disser eu vou fazer. Mas outros vão querer saber. Então, a gente precisa ter essa ideia e, às vezes, essas plataformas também nos ajudam a melhorar essas probabilidades com base nas evidências. Entendi. Professor, tem uma pessoa aqui de Extremóis fazendo a seguinte pergunta aqui. Qual é a diferença entre validade interna, a validade externa e a validade interna? Ótimo. A validade, quando a gente produz um estudo, a gente tem que seguir uma sistemática, seja uma coorte, um transversal, um caso controle, um ensaio clínico randomizado. Então, o ensaio clínico randomizado, por exemplo, que é um estudo de intervenção, para eu ter uma alta qualidade metodológica, eu preciso seguir passos, que é, né, ter um poder amostral adequado, ter um processo de randomização adequado, ter o mínimo de perdas possíveis. Isso são chamados itens do método daquele estudo. Quando a gente lê um artigo, a gente não tem a seção de métodos, Sim, e é sim. ali onde a gente vai buscar os possíveis erros sistemáticos.
Quando aquele estudo ele se mostra robusto, quando existe pouquíssimos erros sistemáticos, pouquíssimos vieses, a gente diz que é um estudo que tem uma boa validade interna. É um estudo que eu posso confiar nos resultados. Tem estudos que, de cara, eu vou ver que o processo amostral dele foi inadequado, o processo de randomização foi inadequado, então eu não posso confiar. Então, a validade interna dele não é confiável. E a validade externa é a capacidade daquele estudo ser aplicável à minha realidade. Então, por exemplo, quando a gente começou a usar curvas de acompanhamento de crianças no Brasil para fazer puericultura, crescimento e desenvolvimento, até os anos 80, 90, a gente usava curvas norte-americanas, que eram realidade de crianças, eram médias e medianas de altura e de peso de crianças dos Estados Unidos. E a gente aplicava às nossas crianças brasileiras, né, que tinha uma outra etnia, que tinha um outro processo diferenciado cultural, genético aqui do Brasil, e a gente entendia que era aplicável aquele estudo. E aquelas curvas, elas são feitas a partir de estudos epidemiológicos, né? E aí se viu com um tempo que não era aplicável ao nosso paciente. A gente depois passou a utilizar curvas da OMS, que foram a partir de estudos multicêntricos, que a gente teve uma amostragem brasileira fazendo parte desse estudo da OMS, né, de um estudo multicêntrico que a gente engloba populações e as curvas mudaram. Isso é um exemplo clássico de epidemiologia que a gente utiliza para entender validade interna e externa. Né? Um outro exemplo clássico, os estudos de Framingham, de avaliação de risco cardiovascular. Ele foi feito em uma população muito específica dessa cidade de Framingham, nos Estados Unidos. Foi a primeira coorte mundial iniciada nos anos 40 do século passado para avaliar risco cardiovascular. Por muitos anos a gente utilizou o Framingham, mas ele se mostrou com uma validade externa muito frágil. Tem vários, se vocês botarem Framingham no PubMed, vocês vão encontrar centenas de artigos que foram estudar a validade externa do Framingham em vários países do mundo. E muitos deles mostraram isso, não tinha uma validade externa boa, porque as populações eram diferentes. Então, a gente sempre tem que olhar aonde foi feito o estudo, se é aplicável ao meu paciente ou não. Entendi. Não só o país que você está, mas a localidade exata que você está, né? Localidade, cenário. Às vezes tem um estudo que é feito em ambiente hospitalar com pacientes mais graves e às vezes a gente quer aplicar para o paciente da atenção primária, né? Então, o cenário também é importante sobre validade externa, né? Então, a disponibilidade da intervenção por si só já anula o estudo completamente para a gente, né? Então, foi feito um estudo com fármaco antidepressivo na Finlândia, mas a gente não tem ele aprovado no Brasil, na Anvisa. Então, a validade externa dele, para mim, né, não vai ter utilidade nenhuma, né? Talvez no futuro, se for incorporado, mas agora não tem. Então, essas limitações também entram na análise da validade, né? Você falou também, né, José Mário, custo também, às vezes tem disponível, mas o custo, veja hoje, para os próprios análises de GLP-1, para a gente aplicar hoje no SUS, né, uma população de baixa renda, né, é impraticável. Uma evidência de altíssimo nível, mas impraticável do ponto de vista de acesso ao medicamento, pelo menos até o momento, né? O Ministério da Saúde está trabalhando aí com projetos futuros para isso, mas, enfim, para dar outro exemplo, né? Professor, mas o paciente muito simples da atenção primária, ele tem mudado um pouco o comportamento, ele está disposto a pagar por exames caros, ele inclusive sugere na consulta, ele está disposto a usar uma análise de LP1 desse. Então, quando ele chega já abordando isso, qual seria a nossa técnica aqui, como médico, que se baseia em evidências para comunicar isso? A gente não deixa de ofertar, tá? A gente sempre tem que ofertar a melhor evidência, inclusive trazendo os custos. Como eu falo assim, é impraticável do ponto de vista populacional. Sim. Não posso incorporar no protocolo da Estratégia de Saúde da Família de Natal, análogo de LP1 como primeira linha, porque eu não tenho, o município não está comprando, eu não tenho como botar isso, nesse sentido que eu estou dizendo. Né? Mas ofertar individualmente para o paciente, a gente vai sempre comunicar as melhores opções. E aí, interessante, né? Comunicar as melhores opções. Olha como a análise da evidência ela é importante. Eu tenho que dar outras opções para o meu paciente, porque parece que senão eu estou fazendo ofertando uma medicina de baixa qualidade para ele.
Porque quando a gente vai olhar as diferenças dos tratamentos, elas não são, vamos dizer assim, de níveis tão diferentes, tão grandes, né? Pegar um outro exemplo, na área de saúde mental, né, antidepressivos. Muitos municípios têm dificuldade de comprar ISRS, né, os inibidores de recaptação de serotonina. E às vezes a gente tem, inclusive tem tricíclico, às vezes ainda no município. O que a gente vê diferença aí, olha a diferença de eficácia para efetividade. Quando a gente olha dos estudos de eficácia, tá, os tricíclicos têm uma boa eficácia. Sim. Eles têm uma menor efetividade comparado aos SRS, por causa que tem mais efeitos colaterais, enfim. Mas não quer dizer que eles não tenham eficácia. Então, assim, vai ter aquele paciente, eu estou colocando a pergunta de outro ângulo, vai ter aquele paciente que vai lhe dizer, olha, doutor, eu não posso usar nada que eu precise comprar. Eu lembro de uma paciente minha que dizia isso, olha, eu estou morando de favor, eu não tenho nenhum recurso para comprar medicamento. O senhor só me passa o que o senhor tiver na farmácia, da unidade. Eu lembro que essa paciente, eu fiz essa discussão com ela sobre as possibilidades terapêuticas e, na época, acabei prescrevendo um triciclo para ela, que é o que a gente tinha na farmácia municipal, né? E ela topou aquilo ali, reconhecendo os possíveis efeitos colaterais, enfim, e melhorou, e aderiu, e teve uma boa resposta, né? Então, eu acho que a gente tem que mostrar o leque de opções e mostrar as diferenças entre essas opções, sabe? Eu fico muito incomodado quando a gente também só oferta uma intervenção, a gente comunica ao paciente, parece que só existe aquela, né? Sim. Só existe essa possibilidade. Não, a gente tem que mostrar, olha, tem essa classe, tem essa outra, tem essa. Qual é a diferença entre toda a vida que eu vou recorrer de novo ao componente 3 da medicina centrada na pessoa? Toda a vida que a gente tiver diferenças, vamos dizer, que a literatura, que a gente não esteja ofertando uma prática de má qualidade, a gente tem que ofertar diversas opções, sabe? Porque as escolhas são diferentes. Eu gosto de usar um exemplo, nessa aula de MCCP, que eu costumo fazer na graduação, na residência, que é assim, se vocês, nós, cada um de nós, tivesse uma amidalite bacteriana, e tivéssemos que escolher, né, o médico nos oferece penicilina, benzatina, dose única e intramuscular, amoxicilina de 8 em 8 horas durante 7 dias. O que é que vocês escolheriam? Sempre eu faço essa pergunta em sala de aula. Metade levanta o braço para benzatina, metade levanta o braço para amoxicilina, isso numa sala de aula com estudantes de medicina, com residentes, com médicos em formação, mostrando que, assim, quando a evidência lhe mostra uma margem, as pessoas têm escolhas a fazer, e aí é outro processo importante da tomada de decisão compartilhada. O que importa no final é o que o paciente vai ter a capacidade de aderir ou não. Por isso que a tomada de decisão tem que ser dele. E isso está nos manuais de medicina baseada em evidência. Esse último passo da tomada de decisão compartilhada está em todos os manuais, porque em última instância é o que a gente quer, é a adesão ao tratamento, não é? E aí a gente tem que sair de um paradigma antigo médico, né, onde a gente ditava as regras, entregava uma receita sem se preocupar se aquele paciente ia ter acesso àquela intervenção e se ele ia conseguir aderir, achando que seu trabalho terminou ali. Não. Né? O nosso trabalho final é conseguir com que este meu paciente, ele de fato tenha adesão ao tratamento, ao melhor tratamento disponível, proposto, e que tenha, claro, né, melhores benefícios. E às vezes, aí aqui é uma outra questão para a gente já poder refletir outras coisas que a gente não falou hoje. Muito do que a gente faz em medicina também não tem evidência, porque não Exatamente. foi feito pesquisa. Percebe? Tem muita coisa que a gente toma de decisão que não foi feito ensaio clínico para aquilo. Tá? E a E gente como o também. médico deve agir aí nesse caso, professor? Foi? Como o médico deve agir nesse caso, quando ele percebe que não existe uma evidência, mas ele não pode deixar de agir, né? Sim. Olha para aquela intervenção, de novo, olha para possíveis riscos, aí a gente vai utilizar um pouco do princípio das plausibilidades biológicas, né? Uhum. E ver se aquilo poderia ter algum benefício, poderia ter algum risco, e conversar isso com o meu paciente.
tá? É muito comum pacientes trazerem isso para a gente o tempo todo na consulta, né? Principalmente com fitoterápico, assim, né? Alguém me indicou tal coisa, né? E às vezes a gente não tem estudo sobre aquilo, né? Às vezes tem plantas que eu nunca ouvi falar. Eu tenho que pesquisar junto com pacientes. Olha, eu vou ter que ver o que, que é isso que o senhor está tomando, né? Não existe, aí é outro mito, né? O que é natural pode tomar. Não, tem coisas que causam dano, né? Então tem que tomar muito cuidado, Aí tem né? a competência cultural, né? Tem que ter Também. competência cultural. Eu lembro de um caso, por exemplo, inclusive até publiquei esse artigo de um caso clínico de uma paciente da odontologia que na época da pandemia começou. Lembra que teve uma história de o alho protegia Sim, para a sim. Covid? Ela começou a comer o alho, e teve uma lesão de mucosa bucal grave, né? Então, ou é natural, eu posso, né, utilizar. Não, tem riscos, tem danos. A gente tem que avaliar aquilo ali em cada fase, em cada etapa, né? É, e colocar isso para o paciente de novo, a incerteza. Não sei se vai lhe fazer bem ou não. A gente pode acompanhar, pode ver, enfim, né? A gente pode testar. Ou algumas coisas que a gente realmente não tenha clareza, a gente recomendar em contrário, né? A boa prática nos diz também um pouco nesse caminho. Quando eu não tenho uma evidência nem de risco, nem de benefício, olha, é melhor não recomendar, né? Porque aí a gente cai em riscos obscuros, que eu não sei se de fato, né, vai causar dano ou não ao meu paciente. E aí eu prefiro ficar com o meu princípio hipocrático, né? E E primeiro, lembrando que a responsabilidade jurídica sempre vai existir, né? Do ato médico, né? sim, Então, sim, seja o que se recomendar, sempre vai existir. Professor, caminhando aqui para a questão da IA. O que tem acontecido hoje é que tanto o paciente usa a inteligência artificial, como os médicos estão usando. Então, muitos pacientes, até bem simples, eles já chegam com uma possível resposta que encontrou na IA para consulta. E muitos médicos já vão na primeira IA para tomar uma decisão. Como é que a gente lida com isso? Já que a IA está presente entre nós e a gente vai ter que lidar com isso, né? certo. Muito bom. Então, assim, o que que eu percebo? É algo que vem, temos clareza disso, né? Vem para ficar, né? Todas as plataformas, sejam elas as plataformas específicas para medicina, né? Como o OpenEvidence, ou as outras plataformas que são mais abertas, né? Mais clássicas, Claude, Gemini, ChatGPT, elas estão todas em aprendizado, né? Eu acho que a gente pode usar com cautela, não não tendo aquela informação como única ou última, né? A gente tem que sempre continuar ainda aprendendo em um método tradicional para que a gente consiga utilizar a IA como complementar. Eu lembro de um caso, sempre é bom a gente lembrar de casos assim, né? Primeira vez que eu comecei a usar o Open Evidence, assim, e ainda uso pouco, tá? Era um caso que a gente estava discutindo na unidade de saúde, né, com residente, era uma alteração dermatológica, e a gente botou a descrição do caso lá para a IA colocar o diagnóstico diferencial, o Open Evidence. Ela entregou um bom diagnóstico diferencial, tá? Mas ela deixou de fora questões importantes locais nossas. Ela não trouxe as arboviroses nossas. Uhum. Aqui, então, assim, eu estou trazendo esse caso porque eu, primeiro, enquanto médico, eu preciso, no meu diagnóstico diferencial, no meu leque cognitivo, lembra que eu falei do leque cognitivo? Lembrar de tudo que eu sei da medicina sobre aquela lesão dermatológica. Porque se eu ficasse preso à resposta da IA, eu ia ficar preso àquela resposta. Eu não ia lembrar que existia arbovirose. Mas é por isso que eu tenho que ter meu conhecimento médico prévio. Para eu questionar se o que ela está me entregando está ok. Ela me entregou coisas que eu não lembrava de doenças raras dermatológicas, que a gente não lembra, a gente tem milhares de doenças, né? Inclusive, ela trouxe doenças que eu nunca tinha ouvido falar.
Então, essa é a vantagem também dela lhe entregar coisas que às vezes você não pensou. Mas você também não pode achar que só o que ela entregou é verdadeiro. E tem um outro problema relacionado com o que a gente discutiu hoje ao longo da aula, ao longo da nossa conversa de hoje, que não é uma aula, que é o seguinte: não temos nenhuma IA hoje que faça todos os passos da medicina baseada em evidência. Nenhuma. Tá? Então, hoje, o que a gente vai ver é plataformas como UpToDate e Dynamed usando IA em várias de suas etapas, IAs diferentes. Você vai ter a IA que vai fazer a sua estratégia de busca, você vai ter a IA que vai sintetizar aquela literatura, vai ter a IA que vai fazer análise crítica da evidência. E detalhe, nenhuma ainda está treinada para fazer análise crítica da evidência. Ainda. Sim. No método rigoroso, o método Cochrane, usando o grade, para avaliar a qualidade metodológica de cada artigo, viés por viés, elas ainda precisam ser treinadas. Percebe? O que ela faz é uma síntese do que encontra com seus vieses do que está publicado. É esse outro problema. O próprio Open Evidence, ele olha para grandes plataformas. Se você tem um artigo, um bom artigo, publicado numa revista que não esteja indexada numa boa plataforma, ela não vai achar. Uhum. Percebe? Aí a gente sempre vai correr esse risco. Por isso, quando a gente faz revisões sistemáticas modelo tradicional, a gente tem que entrar em 5 bases diferentes. Eu tenho que entrar no PubMed, eu tenho que entrar no Embase, eu tenho que entrar no Sinal, eu tenho que entrar no Web of Science, na Scopus, na Cielo, no Lilacs. Uma boa revisão sistemática. Isso é só de literatura publicada, fora a literatura cinza. Que eu tenho que entrar na base de dados da CAPES, de dissertação e tese. Percebe? Um rastreio de uma literatura abrangente é muito complexo. Elas não conseguem ainda fazer isso. Muito Entendi. menos sintetizar. Então, elas entregam o que está disponível ali do PubMed, do New England, do JAMA, da Cochrane. Inclusive, quando você abre o Open Evidence, ela até lhe diz assim, quais são as plataformas que ela tem convênio, né? Isso. O E, JAMA, New England. e o que é que ela, entendeu? Ela está lhe entregando aquilo. Nesse sentido, ela é até transparente. Sim. Ela é até transparente. Quando a gente vai para essas que não são médicas, né? Às vezes ela não entrega nem a referência. Você não sabe nem de onde ela está tirando, se ela está alucinando, se ela está excluindo alguma coisa. E aí, de novo, não é que a gente não vá usar. Vamos usar. Mas a gente tem que usar sabendo as limitações e sabendo fazer a melhor pergunta e o melhor prompt. Uhum. E Sabe? colocar a delimitação territorial também. Talvez se colocasse, né? Incluindo os dados de Natal, ela teria mostrado arbovirose, né, professor? Pois Ela é é. um grande banco de dados estatístico, né? A IA, né? Pois é. Então, assim, o que eu vejo é isso. E, assim, se a gente vai... Veja, assim, a gente está falando aqui, né, numa comunidade de médicos, de estudantes, numa conversa muito voltada para a prática clínica. Se a gente vai fazer essa conversa para a prática de pesquisa, aí, de fato, eu tenho que fazer, eu posso até usar em etapas diferentes. Como pesquisador, eu tenho que ir passo por passo. Né? Eu não posso pegar uma coisa pronta. Né? Posso até usar em as em etapas diferentes. Então, assim, aí é outra questão. Né? Então, assim, eu acho que a gente caminha para isso. Uma recomendação é sempre, assim, sempre usar uma plataforma já bem estruturada de educação médica, UpToDate, Dynamed, BMJ Best Practice, porque são plataformas que você teve um conjunto de pesquisadores que sintetizaram aquela informação para você, avaliando qualidade metodológica. Das 3, aqui avalia melhor o grau de evidência usando o sistema Grade, é o Dynamed. Mas, assim, qualquer uma das 3, assim, é útil, mas elas também têm suas limitações, sempre vai ter limitações, né?
você estava colocando antes, né, Josemar, assim, a questão do livro, o livro atualizado, a gente da medicina de família, você pegar um Duncan bem atualizado, o Gusso vai sair edição nova esse ano, então, assim, um bom livro, qual é a vantagem de um bom livro? Um colega do seu território avaliou, rastreou a literatura, entregou para você pensando naquele cenário, ele continua sendo bastante útil, Sim, sabe? Então, assim, e com evidências consolidadas. Essa é uma coisa bacana do livro. O livro ele sempre vai entregar evidências consolidadas. A gente não, normalmente, o autor de capítulos de livros médicos baseados em evidência, ele vai trazer uma evidência já consolidada na literatura. Ele não vai trazer um estudo frágil que ainda está em dúvida sobre aquela intervenção. Não é recomendável. Você vai trazer um grade nível 1, nível 2, grau de recomendação A e B de alta qualidade, de qualidade moderada. Essa é a recomendação, né? Por isso que é importante também a gente olhar para aquilo, né? Quando a gente usa quando a gente usa uma plataforma que não lhe dá um sistema grade de avaliação da qualidade metodológica, você não sabe se aquela evidência vai se sustentar ao longo do tempo, né? Ali ainda é algo que está em aberto. perfeito. Caminhando para o fim aqui, eu gostaria de saber se alguns participantes têm alguma questão específica. A doutora Juliana está conosco ainda? Alguém gostaria de perguntar? E aí, Juliana? Olá, gente, bom dia. Só agradecer, né, pela aula, né, eu sempre aprendo muito e obrigada. Vamos tentar aí estar sempre no compromisso com todos os nossos pacientes, né, levar, né, a melhor escolha em conjunto, né. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Ju. Muito bom ter aqui você presente. Perfeito, Juliana. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Tem um aqui que um grupo aqui de uma cidade vizinha já fizeram 4 vezes a mesma pergunta, né? Como lidar? A pessoa diz assim, eu não sei de onde ele pegou os dados, que cerca de 70% dos pacientes, quando vão ao médico, já olharam na IA antes. Como é que você lida com isso na hora que está no consultório com eles? Olha, eu acho tão tranquilo isso, porque assim, isso a gente já faz parte, né? Assim, já olhavam no Google antes das IAs aí, enfim, já trazia, não é só IA, para mim, sabe qual é o problema hoje? Nem só as IAs, é esses médicos, não só médicos, né, vários profissionais de saúde que propagam intervenções não baseadas em evidências em redes sociais. Para mim, esse é o pior, porque ele utiliza da autoridade da profissão de saúde Sim, para propagar uma intervenção não efetiva, né? E aí confunde ainda mais, né, o paciente. E aí você tem que desfazer aquilo ali, tem que explicar pelo método científico que aquilo ali não tem, de fato, comprovação. Pela IA em si, é como a gente já fazia pelo Google, né? Quando os pacientes traziam as questões, assim, contextualizar para eles, e aí, para isso, eu preciso também saber qual é o melhor caminho daquela evidência em si, e mostrar para eles se aquilo ali está validado ou não. E, às vezes, pessoal, é a história da gente ter uma humildade científica. Às vezes, o paciente está trazendo a resposta mais efetiva, e a gente tem que ter essa humildade científica. Opa, eu não tinha me atentado que esse seria o melhor caminho, tá? Eu acho que, assim, às vezes a gente ainda trabalha muito no processo de arrogância e se sente atacado, né? Quando o paciente traz alguma informação que às vezes você não sabe, talvez seja aí onde você se sente ferido. E a gente tem que baixar essa arrogância científica, trabalhar com mais humildade e aprender. Eu aprendi muito com pacientes que tinham doenças específicas que não era da minha prática clínica. E eles sabiam mais da doença do que eu mesmo, né? E a gente tem que ter essa capacidade de conversar de uma maneira sempre aberta, transparente, aprender com eles também, e se colocar se a gente discorda daquela evidência, né?
e muitas vezes o que o Juan Gerbas, né, médico de família espanhol, nos ensina, tem um dos artigos que ele escreveu, chama A Ética da Negativa, né? Muitas vezes você negar uma determinada intervenção, mostrando que aquilo ali, de fato, não é útil para ele, vai colocar mais em risco do que benefício. Então, a gente vai ter que sempre trabalhar com esses limites aí, do que é possível, né, nessa negociação com o paciente, né? Tem uma questão que eu queria trazer, sobre intervenções, e acho que para o nosso público da medicina de família, da atenção primária, que é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente sempre pensar, né, quando a gente vai construir planos terapêuticos, intervenções, a gente carrega na nossa formação um viés farmacológico muito grande, e sempre que a gente pensa em um tratamento, a gente pensa num fármaco. E boa parte das intervenções que a gente tem para diversas doenças e problemas de saúde são intervenções não farmacológicas. Então, assim, se a gente está discutindo algo, estamos discutindo um tema sobre prática baseada em evidência, coloquem nas perguntas de vocês qual é a melhor intervenção não farmacológica para aquele problema, tá? Porque a gente precisa ofertar mais intervenções não farmacológicas. Eu vejo uma população hipermedicalizada, e não é só por automedicação, é nós mesmos que estamos prescrevendo em demasia, colocando os nossos pacientes em risco, sabe? Então, pensem um pouco sobre isso. O que a gente pode também trabalhar com desprescrição medicamentosa e aumento de intervenções não farmacológicas. A gente vai estar beneficiando nossos pacientes, sempre guiando aí pelas melhores evidências, né? Perfeito. Doutor Igor, sua participação. Vamos lá. Bem, muito obrigado pela posição de fala, muito obrigado também pela discussão, muito rica. Eu acredito que o professor Tiago já trouxe um pouco do que eu tenho para questionar, mas eu queria ainda assim só elucidar com mais certeza. A questão de não termos evidências, né? Ficou bem claro a gente trabalhar muito sobre incertezas e tem muitas pautas que a gente ainda não tem convicção de qual vai ser o melhor caminho. E algumas muito famosas, muito polêmicas, fala cada vez mais de cannabis, às vezes vitamina D, muitos suplementos, toda semana tem um paciente chegando com agora eu estou usando ômega 3 para isso, ou zinco para aquilo, ou magnésio, enfim, tem tanta gente tomando magnésio para dormir, eu nunca tinha ouvido falar disso. Enfim, eu queria tentar entender um pouco melhor. Você trouxe o conceito do primeiro não causar dano, né, que faz muito sentido. Então, se não tem evidência, não oriento. Mas a postura, né? Olha, não faça, não confie, não é bom. Ou uma postura talvez mais de, olha, desconheço, até o momento não vi que isso possa fazer bem, mas fique à vontade para tentar, fique à vontade para ver como que você se adapta a essa medicação. Enfim, como que você lida com essa questão de haver pessoas comunicando na mídia, seja por uma questão totalmente não baseada em questões científicas, ou às vezes um processo inicial, né? Pesquisas ainda em andamento, resultados ainda inconclusivos. Enfim, seria essa a minha pergunta. Excelente, Igor. Eu digo, como as pessoas inteligentes, elas já trazem respostas nas suas perguntas, né? Você já trouxe aí boa parte da resposta, e é isso, a gente trabalha com esse meio termo, né? Não tem uma resposta pronta. Vai depender muito do que o paciente está trazendo, tá? Então, assim, primeira coisa, quando ele traz uma intervenção, se eu nunca ouvi falar, você colocou muito bem, claramente, eu preciso estudar, preciso ver o que é isso. Eu não tenho como dar uma resposta para a senhora agora, ou para o senhor. Se é algo que eu já conheço, já sei que as evidências são frágeis, eu já vou utilizar uma outra linguagem. Olha, eu não vejo indicação para isso, e a gente tem outras intervenções mais benéficas comprovadas na literatura, né? Eu não recomendaria. Aí eu coloco em uma posição da minha opinião. Eu não recomendo que a senhora utilize isso aqui, porque eu acho que a gente tem outros benefícios. Mas isso não quer dizer que se a senhora quiser tentar com outro profissional,
fique à vontade, é outra aquela questão, né, a gente não deixa, médico de família não deixa de ser médico dos nossos pacientes, a gente não abandona, não vou dizer para ele, olha, agora eu não vou mais atender a senhora, não, só vou estar aqui disponível, né, então, assim, vai depender muito do que é a intervenção que ela está trazendo, né, e vai ter aquela intervenção que a pesquisa está numa fase inicial, tem um ensaio clínico, 2 ali mais frágeis, que mostra algum benefício, os danos não parecem ser evidentes, e aí você pode dizer, olha, a gente não sabe o quanto melhora, mas a senhora pode testar, né? Eu fiz muito isso uma época, por exemplo, que até hoje as evidências são frágeis, né? Ginkgo biloba para tontura. É, é, é um tipo de sintoma que é super difícil de tratar. Tá? É super difícil. E não tem fármaco para tratar zumbido. Tá? Paciente com, obviamente, com déficit auditivo vai precisar usar um aparelho auditivo, pacientes, enfim, aí tem outras causas secundárias, tal, mas aquele zumbido primário clássico não tem. Né? É terapia, exercícios com atividades sonoras, enfim, não tem. Aí o paciente diz assim, não, um colega meu usou ginkgo biloba, disse que melhorou, olha, a gente não tem evidências que aquilo ali realmente vai melhorar, algumas pessoas melhoram, aí veja só como a linguagem é importante. Por que algumas pessoas melhoram? Efeito Placebo. Menu placebo, entendeu? Então, assim, a gente não pode dizer para o paciente que ele não vai melhorar, ele pode melhorar para o efeito placebo, tá demonstrado na literatura, 30%, 40% das pessoas que usam algum medicamento vai melhorar, né? E aí é isso, é esse balanço do risco-benefício. Ginkgo biloba, qual é o risco desse paciente? É mínimo, tá? Então, testem, né? Estou dizendo que, baseado na literatura, estou sendo honesto com ele, eu não vejo uma eficácia importante, mas que ele pode se beneficiar, de repente, testar 1, 2, 3 meses e ver, e aí eu discuto com ele sobre custos, sobre manutenção, né? Então a gente tem que ofertar o que é que realmente pode fazer de evidência. Então, assim, é item por item, né? Por exemplo, você falou da cannabis. Eu lembro de uma paciente, esse ano mesmo, no final do ano passado, me trouxe querendo usar para depressão. Tá? Inclusive, tem colegas especialistas em medicina canábica que prescrevem, enfim, mas quando você olha para a evidência robusta, né, não tem. Né? E aí a gente é uma área que a gente tem uma série de outras intervenções robustas, não farmacológicas e farmacológicas. Né? E aí eu tenho que discutir isso com o meu paciente. A não ser que o paciente diga, eu não quero de fato usar nenhuma outra coisa, eu queria testar essa. Tá? Aí é uma discussão de novo de risco-benefício, né? Porque a gente também tem que estar preparado para a tomada de decisão do paciente, como vocês já tiveram, eu já tive ao longo da minha vida, já tive pacientes hipertensos complicados que não queriam tomar medicamento, já tive pacientes com diagnóstico oncológico que quiseram se tratar, e a gente tem que estar preparado para isso, e não abandonar esse paciente. Né? Entender que é uma decisão dele sobre aquilo, é uma crença dele sobre aquilo. Né? E aí, ao mesmo tempo, esse paciente que não quer aquela intervenção para aquilo, ele aceita outras intervenções que você propõe para outras coisas. Né? Então, assim, é muito complexo essa tomada de decisão, e para a gente que faz a medicina de família, né, esse cuidar da pessoa como um todo, tem esse grau de complexidade, porque às vezes é para uma coisa que a crença dela é contrária, mas para outra ela aceita. Né? Então, é um pouco nesse caminho, né? Então, não tem caminho fácil, tá? Eu também costumo dizer muito, assim, nas minhas aulas de graduação, a parte mais complexa da medicina, para mim, é essa, é a comunicação clínica, tá? Olhar lá a evidência, né? Hoje, as plataformas de IA cada vez mais vai estar entregando para os pacientes a melhor evidência. A parte mais complexa é essa, é a comunicação clínica. Tá? É isso que a gente precisa. Claro que nós, né, e aí eu vou reforçar, nós não podemos abrir mão da melhor evidência, porque isso vai estar no nosso processo de argumentação da comunicação clínica. Mas essa
que é o último passo da medicina baseada em evidência. Essa conversa com o paciente, a gente precisa de um outro conjunto de habilidades, né, que são habilidades de comunicação, para poder ajudar esse paciente na tomada de decisão. Perfeito. Uma evidência muito forte é que realmente deixar o paciente, né, tomar uma decisão e, enfim, conduzir conjuntamente, enfim, faz parte do processo. Isso a gente tem bastante evidência que melhora o resultado. Então, compartilhar com ele sempre faz parte. Bem, muito obrigado, professor. Ficou bem claro. Sim. E quantas vezes, né, por nada, Igor, assim, eu lembro assim, quantas vezes quando a gente está iniciando um serviço, a gente está estabelecendo um vínculo com o paciente, às vezes a gente toma decisões não baseadas em evidência, né, porque o paciente vem com aquela crença muito forte e a gente quer estabelecer o vínculo e a gente na negociação abre mão de algumas coisas também, né, e isso vai fortalecendo o vínculo com esse paciente para até no futuro ele começa a confiar mais nas suas posições, né, isso também é um processo que faz parte dessa comunicação, né, desse estabelecimento de confiança. Leno Perfeito. Alguém colocou mais tem algum aqui, questionamento? Leno colocou aqui a questão no chat do CIF, quais expectativas que o senhor percebe nesses pacientes que usam IA previamente a consulta sobre o médico atendimento que irão receber, né? E o CIF está colocando da MCCP, né? Sentimentos, ideias, funções e expectativas. Eu acho que assim, sempre tem que olhar o que está por trás da demanda do paciente, né? Quais são as crenças que ele traz sobre aquilo, né? Quais são os medos, as ansiedades. Eu acho que toda consulta médica, quando o paciente nos busca, ele nos busca por algum sentimento. Alguma coisa gerou nele para ele ir até ao consultório. Alguma crença, algum medo, alguma ansiedade. Se a gente não entender o que está por trás disso, a gente não vai conseguir, de fato, ajudá-lo com a intervenção que ele está nos propondo ou que a gente vai propor para ele. Tá? Então, eu vejo muito nesse sentido, Leno. Eu acho que você trouxe um ponto importantíssimo, né? Vocês imaginam um paciente que está com dor de cabeça, está pensando que tem um tumor, ele foi lá conversar com o ChatGPT, como é que era o caminho, como é que ele avaliava, o que é que ele pode ter na cabeça, ele vai chegar com você, e aí, assim, o Google já fazia isso, né? Ele vai chegar para você com os medos mais aumentados. E eu acho que aí a sua pergunta também te traz um caminho para a gente perguntar a ele, onde é que o senhor já olhou sobre esse seu problema, o senhor já pesquisou em algum lugar? Então, a gente saber o caminho de busca dele também vai nos ajudar, porque às vezes o paciente não fala, né? E às vezes o caminho não é simplesmente um Google ou um IA, às vezes foi alguém que trouxe para ele aquela informação, né? Então, sempre a gente saber o caminho vai nos ajudar a compreender melhor a crença do paciente.